Bom dia, queridos irmãos, que Deus esteja nos abençoando e o Espírito Santo nos dando discernimento por mais essa aula de hoje. A aula de hoje é a aula de número 6, que é a Reforma Luterana, continuação da aula de número 5. O início da Reforma Luterana. Lutero estava angustiado com o desconhecimento das pessoas sobre o amor de Deus. Ele mesmo viveu assim, com medo de Deus, da punição, do pecado e do inferno. Suas pregações sobre o Evangelho agradavam os ouvintes e as pessoas iam à missa para ouvir a pregação em sua língua materna, o alemão, e se maravilhavam com o amor de Deus pelos seus filhos. Já a pregação dos vendedores de indulgências levava as pessoas a terem medo de Deus e buscar a salvação comprando indulgências. Isto começou a incomodar Lutero, porque via nessas pessoas somente ambição e vontade de recolher dinheiro para enviar a Roma. Lutero sabia que isto era errado. O perdão é dado de graça ao pecador arrependido e nada pode substituir o sacrifício de Jesus lá na cruz. Lutero escreveu um documento com suas 95 teses, onde colocava-se contra o uso de indulgência e alertava para a salvação pela fé e não pelas obras. Nessas suas teses, Lutero alerta o Papa que não é perfeito e, por isso, deveria rever o ensino das indulgências. No dia 31 de outubro de 1517, um dia antes do feriado de Todos os Santos, Lutero prega as 95 teses no portal da igreja do Castelo de Wittenberg. Assim, ele se coloca à disposição para conversar com pessoas instruídas acerca do uso e abuso das indulgências. Lutero não pensava que isso ia dar uma briga tão feia, mas devido a isto, foi chamado pelo Papa para ser ouvido e julgado. Lutero escreveu uma carta ao Papa em que se declarava ser fiel à Igreja, mas reafirmando a sua doutrina da justificação pela fé e não pelas indulgências. Houve muitas discussões. A partir daí, a sua vida foi um grande sacrifício, devido à condenação à morte pela Igreja Católica, como herege. Mas Lutero foi protegido por príncipes que já estavam cansados dos abusos da Igreja Católica e também buscavam os ensinos nas Sagradas Escrituras, uma espiritualidade verdadeira. Os seguidores de Lutero foram apelidados de protestantes. Uma das primeiras iniciativas de Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão, para que todos pudessem lê-la e aprender com ela. Publicou um inário com hinos de sua própria autoria, pois faltava hinos com mensagens bíblicas. Em 25 de julho de 1530, o imperador Carlos V celebrou uma assembleia em Augsburgo. Ali, Felipe Melanchthon, um grande amigo e colaborador de Lutero, escreveu o documento Confissão de Augsburgo, que traz o resumo de pensamento de Lutero. Esse livro é base confessional da ISLB até os dias de hoje. Lutero traduziu a Bíblia para a língua alemã, para que as pessoas pudessem lê-la e escrever hinos, e investiu na imprensa, divulgando as mensagens luteranas. Escreveu 2 catecismos para dar estudo à doutrina cristã. O catecismo maior, destinado aos pais, e o catecismo menor para os filhos. Através deles, os pais poderiam ensinar os filhos a vida cristã. Lutero fundou escolas e chamou os pastores para que ensinassem as pessoas a ler e escrever. A imprensa ajudou muito na divulgação de opiniões de Lutero acerca da fé cristã e o seu relacionamento com a vida cotidiana. A reforma luterana ultrapassou os limites da Alemanha, indo para a Dinamarca, Suécia, Noruega e entre outros países. Em 18 de fevereiro de 1546, Martim Lutero faleceu.
em exame. Lutero conservou a sua fé e devoção à Bíblia até o final dos seus dias. A Igreja Luterana seguiu seu rumo, divulgando a Bíblia e alertando para o amor e obediência à palavra de Deus. Palavra de amor que requer de nós gratidão e comunhão. A certeza do amor de Deus e do perdão dos pecados, mediante a ação salvadora de Cristo, e não pelas obras, marca na nossa espiritualidade até hoje. A rosa de Lutero é símbolo dos luteranos no mundo inteiro e serviu como um distintivo da teologia do próprio reformador. 5 elementos compõem a rosa: a cruz preta, o coração vermelho, a rosa branca, o fundo azul e o anel dourado. A cruz preta, no centro do emblema, lembra que Deus vem ao nosso encontro com o seu amor através de Jesus Cristo. Ele lembra que é a fé no Cristo crucificado nos salva, pois o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. A cruz preta, rodeada por um coração vermelho, significa que toda a minha vida é envolvida pela fé. Minha mente, os meus pensamentos e a minha vontade. Significa que Cristo agiu na minha vida através da cruz. Continua agindo, crendo, a minha vida recebe um novo sentido, que coloco a serviço de Cristo, em favor das pessoas pobres, aflitas e necessitadas. A rosa branca assinala que a fé nos dá alegria, consolo e paz. A cor branca representa o reino de Deus. O coração vermelho, a nossa vida, descansa sobre uma rosa branca, a pureza. Isso significa que quando a cruz de Cristo tem lugar em nossa vida, ocorre uma transformação que traz a verdadeira paz, a alegria. Todas as promessas de Cristo são repensadas por essa rosa branca. O fundo azul é a cor do céu. É o fundo sobre o qual estão colocados a cruz, o coração, e a rosa branca nos lembra que, assim como Cristo veio ao nosso encontro, Deus também está conosco. Ele está conosco dia após dia. Podemos, pois, viver com Deus como sinais do nosso reino, já aqui e agora, mas é também esperança no futuro, pois o azul lembra eternidade. Anel dourado. O ouro é o metal mais precioso. Assim, esse anel representa as dádivas que cada cristão recebe através da cruz e da ressurreição de Jesus. A vida que recebemos através de Jesus para a fé e para o amor é mais valiosa que todas as outras coisas preciosas do mundo. O círculo ou o anel não tem começo nem fim. Isso nos lembra que no caminho da cruz, a serviço de Cristo, encontramos felicidade e não tem fim. Em algumas representações da rosa de Lutero, ainda aparece a inscrição Vivit sobre o fundo azul, que quer dizer ele vive. Recapitulando a aula de hoje, nós temos algumas atividades propostas lá no nosso material. O que significa a justificação pela fé? Por que Lutero foi contra a venda de indulgências? De onde Lutero tirou tamanha coragem de enfrentar a Igreja Católica e o imperador? O que é a rosa de Lutero e quais são as suas partes? E por último, leia o texto em anexo sobre a vida de Lutero. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.